O mundo tem mudado muito e rapidamente. Nós estamos vivendo tantas coisas virtuais, tantas coisas digitais, e a gente está perdendo a prática de coisas, tarefas concretas, reais do dia a dia. Um exemplo disso são as contas, aquela antiga tabuada que hoje as crianças nem aprendem mais, mas não aprendam a tabuada, mas aprendam a fazer conta. Esse seria um princípio lógico e necessário. Mas nós estamos perdendo a capacidade. Eu fico sempre muito assustada quando eu vejo uma pessoa precisar de uma calculadora para fazer conta do tipo 10% de 1.200, quanto é? Nós não precisamos de calculadora, mas a gente precisa aprender e a exercitar. Aquilo que a gente exercita, a gente fica bom. Aquilo que a gente treina, a gente fica bom. E a gente perde aquilo que nós não treinamos. Mas a matemática, a conta, ela não é importante só para nos dar um valor, mas ela é importante para promover associações e conexões e desenvolvimentos em nosso cérebro. Por isso nós precisamos usar da tecnologia, mas nós precisamos também usar a nossa cognição, a nossa linha de raciocínio, a nossa capacidade de desenvolver escolhas, tomadas de decisões, análises, compreensão de um texto, de uma frase, de uma imagem, de uma fisionomia. Nós precisamos manter o nosso cérebro ativo. Nós precisamos expandir as nossas sinapses neurais. Essa semana eu fui, junto com colegas de trabalho, ao asilo Tio Questor. E lá nesse asilo tem 21 internos. 80 a mais, 90. E a situação de saúde era bem diversa, mas a maioria com dificuldade de mobilidade. Algumas pessoas tinham sido amputadas, tinham amputação de membros por conta da diabetes. Tinham pessoas com Parkinson, com Alzheimer. Tinham pessoas que tinham tido AVC e por isso elas não conseguiam ir ao banheiro, se alimentar. E foi para mim como se tivesse aberto uma janela da vida, onde eu olhei e pensei comigo, como eu quero estar quando eu estiver na idade que eles estão. E apesar de serem bem cuidados, serem bem alimentados, que a estrutura da casa ser uma estrutura que foi adaptada às necessidades e ao padrão de pessoas idosas e com dificuldades, a gente precisa entender que nós que estamos aqui, ainda há algum tempo distante daquela situação, a gente precisa tomar consciência e tomar ações no sentido de prevenção. E é por isso que eu chamei de janela. Quando eu vi aquelas pessoas, eu senti ainda mais necessidade de cuidar de mim. Eu não preciso esperar que o mal aconteça para eu tomar uma decisão. Provavelmente, aquelas pessoas que estão lá, elas não tiveram informação, elas não tiveram conhecimento, elas não tiveram talvez até oportunidade, mas nós temos, nós sabemos o que é bom para nós sabemos o que nos faz mal, nós sabemos quais são as coisas que a gente precisa repetir todos os dias. E se a gente não
segue esse caminho, a gente está sendo leviano. E quando nós olharmos o nosso futuro, é essa realidade que vai estar garantida para nós. Então é uma cena que entristece, que nos angustia, mas a gente tem que ter clareza que a gente tem nas nossas mãos informação, oportunidade e condição de realinhar a nossa alimentação, realinhar a nossa prática de esporte. A atividade física é extremamente necessária para a nossa saúde física e nossa saúde mental. E talvez algumas pessoas pensem assim, mas Alzheimer é genético, Parkinson é genético, doença cardíaca é genético. Sim, elas podem ser genéticas. Nós podemos ter o gene da doença, mas isso não é uma sentença. Não é uma sentença. Mas, se eu tenho o gene e eu não me cuido, se eu não me previno, aí sim é uma sentença. Aí é uma sentença. E se nós observarmos nosso mundo à nossa volta, o número de pessoas que estão com doenças neurológicas tem aparecido mais. E isso está ligado ao nosso estilo de vida. Isso está ligado ao nosso estilo de alimentação. Hoje, a quantidade de lixo que nós geramos num dia é absurdo. A quantidade de embalagens que nós abrimos durante o dia é absurdo. E isso tem consequência. Assim como na natureza tem consequência, na nossa vida também, na nossa saúde também. E aproveitando o Setembro Amarelo, a gente precisa começar a buscar o que faz sentido para mim. Como é que estão sendo feitas as minhas escolhas? Eu estou priorizando aquilo que me dá prazer agora? Ou eu estou pensando que eu posso ter prazer em coisas que me fazem bem? Porque é muito prazeroso a gente levantar de uma cadeira sozinho. É muito prazeroso a gente levantar da cama sozinho. E se a gente não se cuida, a gente confirma uma sentença. E é muito comum a gente repetir um padrão familiar, um padrão de comportamento, um padrão patológico. Então, o meu convite para você essa semana é que você observe quais são as doenças que são frequentes na sua família. Que você vê que teve uma avó, que teve um tio. Como é que você tem caminhado na direção da prevenção? Ou você está sendo mais um que vai carregar essa maldição? Porque é escolha. E quando a gente não está escolhendo, a gente está escolhendo também. A omissão ou a ação são escolhas. Claro que não é fácil a gente abrir mão de certas coisas e nós não precisamos abrir mão de tudo, mas se nós aproveitarmos essas janelas que nos possibilitam ver de forma mais concreta qual é a consequência de você ter uma vida com um sono irregular, com uma alimentação irregular, com uma glicose descompensada, aí a gente entende. O meu convite essa semana é que você observe esse padrão
que vem acontecendo na sua família. E que você faça uma escolha de romper com esse padrão. Quando a gente não quer ficar repetindo a história, a gente precisa parar de escrever nas suas linhas. A gente precisa reciclar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. A gente tem que ser mais seletivo. Tantas pessoas fazem coleta seletiva do lixo. Tantas pessoas reaproveitam materiais. Por que não reciclar, ressignificar, reutilizar as nossas potencialidades cerebrais, as nossas habilidades cognitivas? Deixa um pouco a calculadora de lado, brinque de fazer continha, faça exercícios de quebra-cabeça que desafiam o seu pensar. Você está garantindo que a sua vida continue bem, continue com autonomia, com capacidade, com memória. Pense nisso. Até.